Bem-vindos à unidade 2 do curso de Religião e Formação Cultural do Brasil. Nós vamos estar tratando do tema As Religiosidades no Brasil. E nessa segunda unidade, nós teremos dois olhares. O primeiro olhar seria para o nosso mundo atual. Não só para o Brasil, mas o que está acontecendo no mundo. Na verdade, nós estamos vivendo uma época de profundas transformações, modificações incessantes, algo inusitado que nunca aconteceu de uma maneira tão rápida na história da humanidade. Diversas transformações, por exemplo, transformações no campo da política. Nos últimos 100 anos, nós saímos de regimes monárquicos, de países governados por reis, para regimes praticamente em todo o mundo republicanos. Nós também tivemos diversas guerras, diversos golpes militares. Por exemplo, o Brasil, desde a proclamação da República, já passou por diversos golpes. Então, o nosso mundo é um mundo que nos últimos 100 anos se transformou rapidamente. A gente pode pensar que durante os 19 séculos que a gente tem pós-Cristo, talvez o século XX e o século XXI aconteceram mais coisas do que aconteceram nos 19 séculos anteriores. Então, a nossa geração está vivenciando uma profunda mudança, uma profunda ruptura. Há autores que dizem que nós estamos vivendo uma máxima que é tudo que é sólido desmancha no ar. Não dá nem tempo de se solidificar. Ele rapidamente se gaseifica e se perde no tempo. Mas a gente tem também mudanças profundas no campo econômico. Há 30 anos atrás, o mundo era dividido entre países capitalistas, representados pela OTAN, por exemplo, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e pelo mundo soviético e seus satélites, onde imperava o comunismo. Com a queda do Muro de Berlim, com o esfacelamento da antiga União Soviética, a economia hoje deixou de ser bipolar, por exemplo, e passou a ser inicialmente unipolar só com os Estados Unidos, e agora com a emergência da China, a gente está voltando outra vez a uma multipolaridade. Mas perceba, é um multipolar que só tem um sistema econômico, que é o capitalismo. Então, é muito rápido as mudanças, está sendo impressionantemente rápido. Por outro lado, a gente também teve uma mudança nos costumes. Vou dar um exemplo para vocês. A pílula anticoncepcional tem 50 anos. E a emergência da pílula modificou completamente a vida matrimonial, os casamentos, a quantidade de filhos por casais. Nós saímos o Brasil, por exemplo, dos anos 50, de 5, 6 filhos por casal, para os últimos dados do censo agora, 1,5, 2. Então, uma mudança radical. A emergência do feminismo, as mudanças ligadas ao movimento pelos direitos civis, a luta dos negros pelos direitos civis, pelo direito ao voto. Então, modificações na área dos costumes também muito impactantes. Mudanças tecnológicas enormes. 50 anos atrás não tinha televisão em casa, né? As pessoas viam novela no cinema, por exemplo, ou no rádio. Imagina assistir novela no rádio, ouvir novela no rádio. Hoje em dia, essa geração nova, o tempo inteiro com tablet, smartphone, internet, ligado o tempo inteiro. Modificações profundas na tecnologia. E no nosso campo, e no campo das religiões? Profundas transformações no campo da religiosidade. Muitos teóricos, muitos especialistas dos anos 60, 1960, é bom ressaltar que é 1960, diziam que a religião tendia a acabar, que
o mundo está se tornando cada vez mais secularizado e que as religiões estavam sendo expulsas para a periferia do mundo. A partir dos anos 70, há uma profunda revolução na religiosidade. Judeus crescem, muçulmanos crescem, cristãos crescem, outras religiosidades crescem, religiosidades orientais, ocidentais, religiosidades do terceiro mundo. Então, o campo da religião foi um dos campos mais claramente em que ocorreu mudanças, modificações. O nosso segundo olhar é para essas mudanças no Brasil. Então, se o primeiro olhar é para as modificações que estão ocorrendo no mundo, o nosso segundo olhar é para as modificações que estão ocorrendo aqui no Brasil, especialmente no campo religioso. E se a gente olhar os dados do último censo de 2010, 4 dados são muito impressionantes. Primeiro, um decréscimo no número de católicos. Os católicos hoje, romanos, são por volta de 64% a 65% e possivelmente no censo de 2020 com um decréscimo maior. Um segundo dado muito importante no campo da religião no Brasil é o crescimento dos evangélicos, que já chegam a 22,5% e tendendo a 25% da população. Terceiro dado muito importante, o crescimento dos sem religião. Esse é o dado mais significativo do último censo, que diversos pesquisadores estão se debruçando sobre ele. Quem são os sem religião? De cara, não são ateus, não são céticos. A gente poderia dizer, são pessoas que têm várias religiões, diversas religiões, mas não se fixa em nenhuma. No campo cristão, evangélico, é o fenômeno dos desigrejados, os dos sem igreja. E, finalmente, o último dado importante é a relativa estabilidade das outras religiões. Espíritas, Testemunhas de Jeová, Mórmons, adeptos do Candomblé, da Umbanda e outras religiosidades, os dados dos últimos censos são que eles se mantêm estagnados, se não em decréscimo. Então, nessa unidade 2, a gente tem um olhar para tentar compreender o Brasil e as suas múltiplas religiosidades. Espero que seja um agradável passeio. Obrigado.